passou o pano e esse é um ponto fraco. Foi um ponto fraco e será na campanha um ponto fraco do Boulos. Ele não está sendo coerente. Ele disse aí que é coerência, porque se existe uma prática na comissão de ética de só tratar de casos do mandato e ele não pode seguir diferente, não é verdade. Se ele disse que é contra essa decisão do Conselho de Ética em relação aos outros deputados, ele tinha que, no relatório deles, manifestar: olha, eu voto pela cassação porque eu sou contra esse negócio de que só antes do mandato, só vale durante o mandato. É isso ele devia ter feito, isso ele seria coerente. E não foi coerente ainda, por quê? Porque ele justifica o fato do presidente Lula ter pedido voto para ele no palanque como sendo ignorando que a legislação é contrária. Então, se ele segue tanto a legislação no Conselho de Ética, ele deveria seguir a legislação no palanque. Se não segue no palanque, também não precisaria seguir no Conselho de Ética. Bastava se colocar contra, dizer: olha, meu voto é pela cassação porque eu sou contra esse negócio de que só antes do mandato. E vamos falar francamente, isso daí uma pisada na bola do Janone terrível, terrível. Ele descumpriu a lei. Isso é o fato. Não tem como. E eu acho que o Boulos vai sofrer isso durante toda a campanha. Ele tem que arrumar um argumento melhor. Esse aí não é coerente. E você, Josias, foi coerente ou não essa fala do Boulos? Não, nem um pouco, Natália. O PSOL sempre, no ambiente legislativo, sempre forçou a mão, forçou a porta para alterar esse tipo de regra que protege a safadeza. E aqui o Boulos teve um comportamento de bom moço. Ele se acomodou aos interesses, às conveniências do Janones, que efetivamente está enrolado num caso de rachadinha, tem gravações, há inclusive um processo judicial correndo. Esse processo, evidentemente, tem o seu tempo. E aí o Boulos diz: não, se houver uma punição judicial, que ele seja sancionado e tal. É evidente, se a justiça condenar, o Janones vai ter que amargar a pena que foi imposta a ele. Mas o tempo da justiça não é o mesmo tempo da política. A política tem o seu próprio tempo. E no âmbito parlamentar, cabe aos pares de um deputado que está acusado de rachadinha, aos que têm vergonha na cara, defender a punição desse deputado. Ah, não foi nessa legislatura. O Boulos redigiu um parecer que livrou o Janones da punição no Conselho de Ética, sem tratar do desvio ético que é imputado ao Janones. Ele alegou que a coisa aconteceu aí, isso não foi na atual legislatura. Aí teve aqueles empurrões, xingamentos, e acabou aprovado o parecer do Boulos por 12-5. Né? Agora, se nós formos seguir o raciocínio do Guilherme Boulos, o Chiquinho Brazão, por exemplo, não deveria estar sendo submetido ao Conselho de Ética, porque ele é acusado de ser mandante da execução, um dos mandantes da execução da Marielle, que é estrela do PSOL. Só que ele, quando o crime ocorreu, ele era vereador lá no Rio de Janeiro. Ele não era, não havia ainda obtido um mandato de parlamentar. Então, por esse raciocínio, se você tortura a argumentação, você pode dizer: não, o Chiquinho Brazão não devia estar sendo, o caso dele não devia estar sendo analisado pelo Conselho de Ética. E está lá, está sendo analisado. Está o Chiquinho Brazão submetido ao seu. Nem sei o que vai dar, porque ali vigora o princípio segundo o qual uma mão suja a outra, ninguém sai punido. Mas o PSOL saía sempre com a sua coerência preservada, que ficava sempre do lado adequado, ficava sempre do lado da defesa da punição de transgressões. Aqui você tem uma transgressão muito nítida, com evidências, inclusive, gravadas, tem áudio, tem a voz do Janones soa num áudio vadio, e o Boulos, evidentemente, contemporizou. Por que fez isso?
aí ele tem que responder, mas foi um tremendo gol contra, porque ele diz, eu fui sorteado como relator. De fato. Agora, se ele não tinha o que dizer nesse processo, ele que declinasse do sorteio. Ele não precisava, não era obrigado a aceitar. Ele podia dizer, não, fui sorteado, mas estou enrolado ali com a minha campanha, não tenho condições de relatar. Ele podia ter se negado a relatar esse caso. Quando ele assume a relatoria, ele não poderia ter a posição que teve, porque não orna com as posições que ele diz defender, não orna com o histórico do partido dele e não orna com a decência. Então, aqui não há, não há nenhuma versão que o Boulos possa apresentar que o coloque em boa posição nesse episódio. Saiu muito mal, fez um gol contra e, evidentemente, isso vai ser explorado na campanha. Inclusive, já há um recurso de 62 parlamentares para que o caso seja levado ao plenário. Porque mesmo os bolsonaristas que têm no seu histórico uma família que vive da exploração de rachadinhas, o bolsonarismo assinou em peso esse relatório, esse pedido para que o caso seja levado ao plenário. E o plenário, se o Arthur Lira levar o caso, o plenário tem poderes para alterar, para dar a última palavra nessa matéria. E há, entre os signatários desse recurso, vários partidos que apoiam em São Paulo o Ricardo Nunes, o PL, o PP, União Brasil, MDB, PSD de dado, o Republicanos, todos estão apoiando o Ricardo Nunes e assinaram esse recurso. Evidentemente, esse caso vai ser explorado na campanha de São Paulo. Então, o Boulos precisa arrumar uma justificativa melhor. Pois é, Josias, os bolsonaristas não precisam ter coerência, não tem coerência. Agora, o Exatamente. Boulos precisava ter coerência. É diferente, né? Realmente é o que está ocorrendo. O bolsonarista pode, à vontade, entrar com ação contra a rachadinha e fazer a rachadinha. O Boulos não tem esse direito. Ele sempre foi contra a rachadinha e devia ser coerente com relação a isso.